Esse capítulo 22 do livro de Josué, ele é um capítulo interessante, é um capítulo grande, são 34 versículos, e eu não vou poder passar por todos eles dessa narrativa, mas eu vou dar os pontos principais para a gente entender o que a gente vai precisar. Olha só, a nação de Israel está vivendo um momento bom. Saíram do Egito, tiveram aqueles atropelos no deserto, 40 anos, tem uma nova geração. Deus prometeu a Abraão lá atrás uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Sob a liderança de Josué, eles avançaram, conquistaram. Feito isso, então Josué reúne o pessoal, porque lembre-se que a nação está dividida: Mar da Galileia, Rio Jordão e Mar Morto embaixo. Assim que eles chegaram, 2,5 tribos pediram para ficar desse lado daquela terra conquistada. Foi feito um acordo, disse: ok, mas não é justo que vocês fiquem aqui. Vocês vão atravessar e lutar junto com os outros. E assim fizeram. Deram o sangue, lutaram, com muita disciplina, com muita perseverança. Quando o serviço estava concluído, chegou-se então a hora de voltar para casa. Nos primeiros versículos, o versículo 1 até o versículo 9, Josué se reúne com o pessoal, reconhece o trabalho deles e manda de volta. Quando eles vão para o lado deles, quem está olhando aqui no mapa à direita, eles resolvem fazer um altar. Disseram assim: Deus foi tão bom, Deus foi tão generoso, vamos fazer um altar aqui. Só que a turma que estava do outro lado, que era muito maior, ouviu sobre isso. Só que o assunto não chegou legal lá. Teve ruído aí na comunicação, e o pessoal então disse: olha, vamos atacar, vamos guerrear com os nossos irmãos para resolver. Aí o pessoal mais sábio disse: ei, peraí, vamos examinar se foi assim mesmo. Aí Finéias foi lá, conversou com o pessoal explicou, Finéias traz a informação, a decisão, e volta a ter a paz na nação. Era tudo um mal entendido. A lição que Josué passa aqui para nós é a seguinte: o mal entendido é um grande inimigo da unidade do povo de Deus. E você sabe que a unidade do povo de Deus não é sinônimo de uniformidade. Não quer dizer que todo mundo é 100% a mesma coisa, pensa tudo igual. Não. Mas significa que há um elo que os une. No caso do cristianismo, é a pessoa e a obra de Jesus Cristo, o nosso elo de unidade. Em Jesus Cristo, nós estamos juntos, estamos fechados. Em outras coisas não essenciais, nós temos liberdade de pensar de forma diferente, sem afetar a nossa unidade. Escrevendo aos Efésios no capítulo 4, Paulo mostra a importância e a necessidade da unidade do povo de Deus. Nesse caso aqui, um mal entendido, uma coisa não bem clara, não bem explicada, colocou em risco a nação de Israel. Já pensou? Uma coisa aparentemente pequena estava prestes a gerar uma mortandade entre a mesma família, entre gente que caminhou junto. Às vezes um casamento é destruído por um mal entendido, uma coisa não muito explicada, e uma falta de habilidade para lidar com aquilo gera confusão. Uma família é dividida
por coisas que não foram claras. Uma igreja é dividida por falta de esclarecimento. Então, o grande perigo da unidade da igreja é o chamado o mal entendido, a falta de clareza e, claro, a falta de habilidade para lidar com isso. Vamos ver se a gente enxerga isso que eu estou comunicando. Versículo 10 inicialmente, nós vamos ler, para apresentar o problema como aconteceu. E eu vou tentar comentar pouco e ler mais. Assim, ó. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão. Altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem à peleja contra eles. E aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele. De cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da casa de seus pais entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor: que infidelidade é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós, e não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar, afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade ao tocante às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso, o Deus, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo o saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocaustos e oferta de manjares, ou sobre ele fazemos ofertas pacíficas, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos: preparemo-nos e edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós,
nos seja testemunho e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E para que vossos filhos não digam amanhã aos nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã assim nos diga a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos-nos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote e os príncipes da congregação, e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Rubem, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor. Agora, livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Rubem e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e deram-lhes conta de tudo. Com esta resposta, deram-se por satisfeitos. E os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus, e não falaram mais de subir e pelejar contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Rubem e os filhos de Gade. Os filhos de Rubem e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Ufa, grande no texto, né? Você entendeu a situação? Do lado, na minha esquerda, estava a maior parte das tribos. Na cidade de Siló, tinha o tabernáculo. O tabernáculo era o lugar autorizado por Deus, estabelecido por Deus, como o local onde deveria acontecer os sacrifícios, a adoração a Israel. Então, quando a tribo de Rubem, a tribo de a meia de Manassés e a tribo de Gade, 2 tribos e meia, e Manassés ficou com a metade de cá, a metade de lá. Voltaram, aí tiveram o seguinte pensamento: olha, vai passar essa nossa geração, vai chegar uma época que o pessoal de lá vai perguntar: o que esse pessoal tem a ver com o Senhor? Quem é esse povo? Então, para que isso não aconteça, nós vamos edificar aqui um altar vistoso, foi coisa grande, para ser um ponto de testemunho. Era a intenção. E assim fizeram. Só que a conversa chegou do outro lado diferente. E os de lá ficaram indignados assim: loucura! Isso é chamar juízo de Deus sobre a nossa nação. Se isso continuar, nós estamos perdidos. E aí os mais afoitos já pegaram enxada, pegaram na foice, pegaram as armas: vamos lá derrubar e destruir se for o caso, porque senão Deus vai nos matar. Eles tinham aprendido essa questão da idolatria, ou pelo menos estavam em processo de aprendizagem, e queriam evitar aquela situação. Mas sabiamente levantou o sacerdote Finéias, levou um grupo de líderes: vamos examinar os fatos. Chegaram lá, ouviram a explicação bem detalhada, deram-se por satisfeitos, voltaram, comunicaram aquilo para as pessoas, e as pessoas se acalmaram, também se deram por satisfeitas. Um mal entendido quase destruiu a unidade da nação. O mal entendido geralmente
é um inimigo terrível, às vezes mortal, contra qualquer tipo de unidade. Unidade da igreja, unidade da família, nos relacionamentos de modo geral, no casamento. Por isso é preciso ter sabedoria para lidar com essas coisas, né? Nos primeiros versos, eu acabei não lendo, mas o capítulo começa com uma despedida calorosa, com reconhecimento da parte de Josué dos esforços desses irmãos. E eu disse que não ia ler, vou mudar, vou ler esse pedaço aqui, que aí eu não preciso ficar repetindo. Olha só como foi um momento assim abençoado entre eles. Então Josué, estou lendo o versículo 1 do 22, chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhes disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Antes, tiveste o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre os seus irmãos, daquém do Jordão para o ocidente. E Josué, aos despedi-los para as suas tendas, os abençoou e lhes disse: voltai às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com os vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, a terra de sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor por intermédio de Josué. Imagine você, tudo muito bom, tudo perfeito aparentemente, mas eles não sabiam do que estava correndo do outro lado dos acontecimentos. Então, Josué reconhece a fidelidade deles, elogia a meia tribo que havia permanecido fiéis por todo o período da conquista. Eles tinham lutado, eles tinham dado sangue, foram companheiros de batalha, sustentaram os irmãos e não só isso, guardaram cuidadosamente a palavra de Josué. Então veja só, Josué não começa fazendo uma crítica e nem levantando suspeita. Ele começa com o reconhecimento da fidelidade desses irmãos. E aqui já começa um princípio dos relacionamentos, a necessidade de reconhecer a importância, o trabalho do outro, né? Ninguém faz nada sozinho, ninguém consegue realizar nada sozinho, mas muitas vezes não temos o hábito de fazer o reconhecimento da dedicação dessas pessoas. E Moisés traz essas pessoas para perto dele e faz esse reconhecimento, né? E essa é uma cultura louvável. Você observa que eles observaram o mandamento, observaram a voz de Moisés e cuidaram dos mandamentos do Senhor, mostrando que essa fidelidade foi o tempo todo.
Não se tratava de uma coisa ocasional. Não foi uma fidelidade apenas de performance para chamar atenção ou para atrair algum tipo de atenção. Não, foi realmente algo do coração. E essa foi provada ao longo da batalha. E aí Moisés, antes deles voltarem, Moisés no versículo 5 fez uma espécie de lembrete, algumas coisas que eles não poderiam esquecer. Ele diz, olha, ame ao Senhor, ande nos seus caminhos, guarde os mandamentos, apegue-se ao Senhor e sirva do teu coração, de toda a tua alma. É interessante a ordem que Josué faz isso aqui. Antes de obedecer, é preciso amar. Você não obedece a Deus se você não o ama. Jesus disse em João capítulo 15, 21, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é obediência não feita por amor, é legalismo, é regra, fria, vazia. A motivação é amor. E você só obedece a quem você ama. É por isso que para os homens obedecer as esposas é muito fácil. É só amar a esposa, fica fácil obedecer. Não vai ter dificuldade, né? Mas se não amar, vai ter problema, vai ter conflito. Mas isso é uma lógica, não essa, a outra, a lógica bíblica, né? De que, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Então, quem diz que ama Jesus e não guarda os seus mandamentos, Jesus coloca dúvida. Jesus está questionando isso. Como é que você diz que me ama e não guarda os meus mandamentos? Como é que você diz que me ama e não me obedece? Então Josué diz, olha, gente, ame o Senhor e vocês vão poder guardar os mandamentos do Senhor. Ele fala, guarda os mandamentos, ou seja, primeiro coloca no coração, depois você vai servir de todo o coração. Guarda no coração e as suas mãos vão estar prontas para o serviço do Senhor. Ele está encorajando, olha, voltem sim, mas não esqueçam. Porque o centro religioso em Israel era fundamental. O tabernáculo estava em Siló. Do outro lado, a cidade principal era Gileade. Então, por isso que quando ouviu-se sobre a construção do altar, as pessoas logo associaram, olha, eles estão querendo romper conosco e estão criando o seu próprio lugar de adoração em Gileade. Isso vai acontecer mais tarde, no tempo dos reis, quando a nação for dividida. Jeroboão vai construir 2 bezerros de ouro e diz, olha, aqui o Deus de vocês. Porque nessa ocasião já tinha o templo e o templo estava em Jerusalém. E ele não queria que as pessoas descessem até Jerusalém. Queriam privar. Então sempre essa era a ideia presente ali. Mas Josué mostra que eles eram fiéis e a obediência sem amor vira legalismo e amor sem obediência vira sentimentalismo muito barato. Apegue-se a Deus, porque tudo o mais tentará arrancar você dele. Tudo mais vai tentar afastar você do Senhor. E os que amam o Senhor têm muito mais probabilidade de viverem unidos em unidade. Espírito de rebeldia afasta as pessoas, causa distanciamento. Feito isso, e aí o narrador começa a mostrar como foi que nasceu esse mal entendido. As tribos do leste chegam ao Jordão e constroem um altar grande e imponente. A notícia espalha rapidamente e Israel conclui: levantaram um altar contra o Senhor, estão criando um novo culto, estão se rebelando, vamos guerrear contra eles.
Olha só como é que acontece a coisa. A percepção da pessoa logo vira uma conclusão. A pessoa ouviu, não checou os fatos e bateu o martelo, uma conclusão. Uma vez que ele tem uma conclusão, aquela conclusão vira uma indignação. Fica indignado, irado com o povo. Uma vez a indignação instalada, pronta para a guerra. Pronto para a guerra. Então, olha só o processo que aconteceu. A pressa sempre é inimiga da verdade e aliada da destruição. No que diz respeito à unidade do povo de Deus, da igreja, da família, do casamento e qualquer outro tipo, a gente precisa ter muito cuidado. Porque a aparência pode se tornar rapidamente uma acusação. Eles viram o altar, mas não entenderam o propósito da construção daquele altar. E nem foram atrás, inicialmente, dessa informação. E aquela aparência se tornou mais convincente do que a própria verdade. Nem tudo que parece é. Cuidado com as conclusões que você chega. De maneira precipitada, de maneira rápida demais. E você já tem conclusões a respeito de pessoas, de famílias. E sabe o que é pior? Você passa isso para os outros. Você passa aquela comunicação. E depois, não é bem assim. A aparência se tornou mais convincente do que a própria verdade. Quantas vezes isso não acontece no meio da igreja? Uma frase dita de forma errada vira logo uma fofoca. Um gesto mal interpretado pode produzir um coração amargo, uma pessoa ressentida. Uma atitude mal compreendida rapidamente pode virar uma divisão. Percebe que o problema não era o altar ainda, era a leitura precipitada. Gente, a gente pode pensar, esse povo era louco? Esse povo tem o mesmo DNA meu e seu. A gente faz isso muito rápido. A gente tira conclusões muito rápidas e bate o martelo. A gente tem preguiça de checar os fatos, de examinar as coisas. E acaba ofendendo um irmão em Cristo, colocando dúvida no testemunho de alguém. Esquece que nós somos membros do mesmo corpo, que partilhamos do mesmo pão, da mesma fé. Esquecemos da maneira de Jesus lidar com as coisas. O problema não era o altar, mas a leitura que se fez do altar. Olha como é que tem uma coisa traiçoeira aqui. Paulo fala isso em Romanos capítulo 9, sobre os judeus. Um povo zeloso, lembra disso? Mas ignorante, sem entendimento. O pessoal tem zelo aqui. Eles estão sendo zelosos com relação à adoração a Deus, mas agem de maneira precipitada. O fato de eu e você sermos zelosos com a fé cristã não impede que a gente seja precipitado, que a gente tenha ações dessa forma. E a motivação de Israel não era maldade, era zelo, sim, pela santidade de Deus. Eles lembraram do pecado de Peor, no versículo 17, que foi lido aqui. Isso está em Números, capítulo 24. Morreram 24 mil pessoas por causa daquilo. Idolatria misturada com imoralidade. 24 mil pessoas. O livro de Números parece que diz 23 e Coríntios diz 24. Alguém contou errado. Mas é muita gente.
O exemplo de Acã, recente. Eles viram a nação sofrendo por causa do pecado de Acã. Então eles estavam ainda com essas verdades bem firmes entre eles. E eles estavam certos em se preocupar com a adoração de Israel. Mas onde estava o erro? Em concluir sem verificar os fatos. Esse era o erro. O zelo era bom, mas errados, porque tomaram decisão sem concluir o diálogo. Zelo sem sabedoria produz guerras santas que Deus nunca planejou. Pessoas que supostamente são zelosas guerreiam contra outros irmãos, guerras que não são do Senhor. Brigam por coisas que não foi o Senhor que planejou. Em nome de um zelo, mas sem entendimento. Mas houve uma decisão sábia no versículo 13. Antes de atacar e destruir aqueles irmãos, eles enviaram uma comitiva para evitar o tal do massacre. Prova de que diálogo é um ato de piedade e sabedoria. Vamos checar se é assim mesmo, o que está acontecendo? E aí então enviaram o grupo e foram examinar os fatos. Foram certificar. Será que a nossa aparência está certa? Isso é muito comum. Esclarecer os fatos. Você já brigou por coisa que depois veio confirmar que não tinha nada a ver? O provérbio diz que responder antes de ouvir é estultice e vergonha. Você faz uma briga. Aí depois, estava errado. Peraí, não é assim não, volta aqui. Vamos resolver isso de maneira diferente. Estava errado. Primeiro você faz o escândalo, depois você vê os fatos. A coisa tem que ser invertida. Primeiro você veja os fatos, depois você arma o barraco. Não inverta essa ordem. Isso gera problema, não é? Isso no casamento, meu amigo, se a gente não aprender a identificar os fatos, checar os fatos, a aparência é uma coisa, a realidade é outra. Então, foram, examinaram, e aí o versículo 15 e 19, o esclarecimento. E o esclarecimento mudou tudo. Este altar, gente, não é para holocausto, ninguém está pensando nisso aqui. Não é para sacrifício, não é para culto. Não é um culto paralelo que a gente quer fazer, não. A gente só quer fazer um altar do testemunho. Um altar que nos lembre que o Senhor nos deu essa terra. Que nos lembre da nossa aliança com o Senhor. E nem é para nós, eu estou preocupado com a próxima geração. Eu estou preocupado com o pessoal que está vindo aí. Dos dois grupos. É um testemunho. É um memorial. Para que no futuro ninguém dissesse que aquele grupo não pertencia ao Senhor por estar do outro lado do Jordão. Nada disso. Eles queriam preservar esse testemunho. E foi, no certo sentido, o medo motivou esse altar. Esse temor de que no futuro não houvesse esse reconhecimento dos que estavam de lá. Vocês estão longe demais, poderia alguém dizer. Vocês não têm parte no Senhor. Então esse altar não era rebelião. Era um grito dizendo, olha, nós continuamos fiéis à aliança com o Senhor. Era isso, nada mais. Aquilo parecia uma divisão, sim. Mas na verdade era um pedido de comunhão, para a gente lembrar que nós pertencemos ao mesmo Deus, servimos ao mesmo Deus. Um altar de testemunho, não de culto. Só havia um altar para os sacrifícios, que era no tabernáculo, que ficava em Siló. Só havia um culto instituído por Deus, isso era entendido. E esse altar deles aqui não estava usurpando absolutamente nada, apenas lembrando.
um memorial que apontava para a fidelidade do Senhor. Assim, nem tudo que parece errado é de fato errado. A intenção deve ser examinada, investigada, antes de ser condenada. A maturidade diz que nós devemos perguntar antes do que acusar. Perguntar antes do que concluir. Aquele altar preparado pelo povo não era um altar que oferecia fogo, mas era um altar de memórias. Memórias para que a fidelidade a Deus fosse conservada. E no final, há uma reconciliação que salvou a nação. A resposta dos líderes de Israel, ela é bonita. No versículo 30 diz que todos se alegraram, reconheceram a fidelidade das tribos do leste, louvam a Deus juntos, desistem da terra e acatam a paz. A verdade traz descanso. A verdade traz paz. Quando a verdade é esclarecida, a ira perde força. O desejo de vingança, de destruir, desaparece. Quando o entendimento chega, o conflito se desfaz, não faz sentido ter o conflito. Isso mostra que a verdade não só resolve conflitos, mas também que ela desarma os corações. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim, olha, falai a verdade com cada um de vocês. Vocês fazem parte do mesmo grupo. Essa é uma regra básica em relacionamentos. Falar sempre a verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade sempre gera descanso no contexto dos relacionamentos. Sabe o que o diabo mentiu e a gente aceitou essa mentira? Se eu falar a verdade para o meu cônjuge, ou para o meu filho, ou para o meu amigo, ou para o pastor, ou para não sei quem, eu vou machucar ele. Então, eu vou omitir porque ela vai preservar. Não é verdade. A verdade liberta. A omissão da verdade é um tipo de mentira. Quem não conta a verdade fica sempre incomodado. Mas a verdade é libertadora. Esclarece, gera descanso, traz paz. Conta, fala a verdade. E o resto você está honrando a Deus. Uma vez uma mãe contribuiu por um problema de rebeldia de uma filha, muito grande, uma família, porque ela não contou para o pai. O pai era um rapaz meio bravo. E a mãe diz, se seu pai souber, ele vai querer disciplinar uma moça de 18 anos, 19 anos, e vai dar muito tumulto. E ela segurou os segredos da filha. Aí quando veio à tona, veio junto com um monte de capeta junto, e foi um negócio que 20 anos depois a família está se reconstruindo. Já pensou? 20 anos depois, Deus misericordiamente está reunindo toda a família. Mas foi tempo isso acontecer. E ela reconheceu, eu devia ter dito a verdade para o meu esposo. Mas ela achava que escondendo a verdade ia preservar de um grande problema. Não é verdade. Não há nada mais aliviador do que a verdade. Ainda que ela doa. Aí você vai ao médico, ao diagnóstico, ele diz, não, tá legal. E lá ele viu que só tem 6 meses de vida. Você não queria ouvir a verdade, não? Ora, diga logo, infeliz, negócio é esse. Vai. Eu achei no começo da consulta que você tinha 6 meses, você tem só 3. Bora, é verdade, vai doer? Vai. Você vai fazer um monte de plano na sua cabeça. O que vai fazer em 3 meses? Quem eu não vou pagar? Quem eu vou pagar? Quem eu vou pedir perdão? Quem eu não vou pedir perdão? Não, melhor você ir com a conta zerada, viu? Negócio de quem você não vai pedir perdão, não. Mas você vai ficar meio baqueadão.
Mas a verdade, aí Deus vai usar a verdade para libertar você. Falar sempre a verdade. E foi o que aconteceu. A verdade aqui gerou descanso. E a paz reinou. A guerra foi evitada. As tribos permaneceram unidas. A comunhão foi restaurada. E quando a gente está buscando a paz nos relacionamentos, ter razão não é a coisa mais importante. Ter o melhor argumento não é a coisa mais importante. O importante é a paz. Sabe? Às vezes a pessoa quer ter razão e isso por trás tem um lado assim meio orgulhoso de mostrar porque o outro está errado. Quem é casado sabe como é que funciona isso, né? Na prática, os homens, você tem sempre razão. Porque você sabe de uma coisa, que as mulheres, elas absorveram a ideia da imagem e semelhança de Deus muito mais do que os homens. Eu tenho que admitir. Deus é perfeito, Deus não erra. E as irmãs acreditam piamente nisso. Eu tentei mudar isso lá em casa, não deu certo não. Eu estou sempre errado. Não sei o que é não, mas eu estou errado. Foi eu. Ei, quando você casa assim, vão casar e ficar assustado. Não, assusta não. Aí se no começo você quer argumentar. Cara, desista. Se você está casado há 6 meses, há 1 ano, desista desse negócio. 35 anos, Jô, foi? Quantas vezes eu consegui convencer a Jô? Não precisa dizer. Desisti. Só que eu desisti com 35 anos de casado. Então, para você não perder tempo, desista logo. Não precisa passar por 35. Desista. Quem tem mais de 30 anos de casado aqui? Depois vocês me dizem se eu estou certo ou estou errado. Marcílio. Certo? Escuta a gente. Você vai ficar gastando energia desnecessário. Agora, isso não é assunto de hoje. Mas eu estou aproveitando o momento e dando a dica aí, viu? Essa foi de graça. Então esse altar era um altar do testemunho. E a paz reinou absolutamente. Irmãos, mal entendido geralmente é um inimigo mortal da unidade. Cuidado em ser rápido demais para bater o martelo em certas questões que aparentemente indicam certas coisas. Seja sábio, examine os fatos. Porque senão você vai chegar a uma conclusão, você vai ficar indignado e você está pronto para brigar. E você talvez vai falar coisa que vai se arrepender, vai fazer coisa que você irá se arrepender. Porque você não tinha todas as informações em mão. Então Josué 22, esse texto aqui com essa história, ele é muito importante para a realidade das igrejas hoje. Primeira coisa, a fidelidade dos irmãos precisa ser reconhecida. Dá para a gente servir juntos sem reconhecer. Agora, eu não preciso servir buscando o reconhecimento. Percebe a diferença? O reconhecimento é importante, mas eu não vou servir pelo reconhecimento. Se ele nunca vier, vou servir do mesmo jeito. A unidade precisa ser protegida. A unidade na sua casa. Uma família dividida é triste. Filhos pensam uma coisa, o marido, a esposa, outras coisas. Uma família fragmentada. A unidade da igreja, da família, precisa ser preservada. A verdade, nesses casos, deve ser buscada. Por isso é importante o diálogo, para que não chegue a conclusão errada. E a comunhão, a unidade, precisa sim ser celebrada. Né? A cada reconciliação é sempre uma vitória da graça de Deus na nossa vida. Precisa ser celebrada. Mas sabe uma coisa também que a gente às vezes faz muito pouco?
a memória precisa ser preservada. O testemunho evita rupturas futuras. Não é? Eu sei que na casa da gente você pode criar alguns mecanismos, até objetos, né? Você pode pegar uma miniatura de um carro, uma miniatura de não sei o quê, e criar alguns memoriais que vai te dar lembranças de coisas que Deus fez, de situações que realizou na sua vida. Mas a igreja precisa também ter essa memória. Então, nesse sentido, desse altar chamado de testemunho, cada igreja precisa ter um altar desse testemunho. Não de divisão, mas de fidelidade a Deus. Não de conflitos, mas de exaltação da graça de Deus. A maior oferta que uma igreja pode colocar diante do altar de Deus é um povo unido pela graça, pela verdade e curado pela graça. A maior oferta que a gente pode apresentar a Deus como igreja é a nossa unidade, revelando que a verdade prevalece e a graça de Deus sempre restaura as nossas vidas e permite vivermos em unidade, mesmo com pessoas diferentes, com história diferente, com lutas diferentes. Portanto, lembre-se, o mal-entendido é um inimigo mortal da unidade. Não sejamos precipitados. Cuidado com as conclusões muito rápidas.